Na verdade, a gente nunca, enquanto né, na adolescência e depois adulto também, nunca tinha pensado em ser vereador, até que um dia eu recebi o convite. Né? E pelo fato de eu ter sido sempre uma pessoa que gostei de ajudar, né? Eu sempre me sentia melhor e feliz quando eu estava do lado de quem ajuda e não de quem precisa de ajuda. Então eu acho que isso é um sentimento legal, tu poder ajudar e dar graças a Deus quando tu pode ajudar. Lembro na minha infância, né, lá na escola Maria Saturnina Russo, quando eu fui presidente do Grêmio, ensino fundamental, e depois também presidente do Grêmio na escola professor Jacob Milton Belliman, ensino médio, e eu percebia lá que as pessoas me procuravam bastante, e eu sempre tinha desde já aquela vontade de ajudar, então tinha assim uma liderança, né, e as pessoas me conheciam bastante, então, mas principalmente né, a questão de ajudar foi quando sofri o meu acidente lá em 21 de janeiro de 88. Aí eu vi que como é bom a gente poder ajudar. Mas o que eu me recordo muito da época é que muitas pessoas vieram e me ajudaram. Então, eis aí um dos motivos para seguir essa história, de aceitar o convite na época pelo então cunhado Lula, ainda cunhado Lula, né? E que me incentivou e eu aceitei o desafio, que foi a primeira vez em 2000. Né? Então, claro que sempre com o intuito de fazer o bem sem olhar quem, e principalmente no legislativo, servir e não servir da coisa pública. Né? Então, eu achava que esse podia ser um bom caminho e eu aceitei o desafio e me tornei vereador a primeira vez em 2000. Bom, para mim o que é ser vereador é ser representante do povo, né? E que é uma missão às vezes bastante difícil. E ser vereador não é só ser eleito, depois você tem que participar da comunidade, ir de encontro à comunidade e escutar os anseios da comunidade. E esses pedidos que são feitos quando você participa nas comunidades, indo em eventos, indo em reuniões, levar para a Câmara de Vereadores sempre é um desafio, porque nem sempre tudo aquilo que o povo pede para a gente, enquanto é vereador, é possível de fazer. Então, o vereador não pode criar despesas para o executivo. Então, muitas vezes, aquilo que o morador do bairro, do interior quer, nem sempre é possível fazer. E aí o vereador faz a sua parte, né, como representante do povo, entra lá com uma indicação ou um pedido de providências, e aí muitas vezes depende também da condição do executivo poder investir esse dinheiro nesse momento na obra ou no pedido feito pela comunidade, pode ser resolvido, né? Então, muitas vezes a gente fica triste por não conseguir, mas isso faz parte do processo, né? Você tem que ir atrás das demandas e levar para o legislativo, e o legislativo passa para o executivo aprecia, e aí então a gente tem o sim ou o não. Então ser vereador é ir atrás dos anseios da comunidade, tentar trazer sempre o melhor para a coletividade. O importante de tudo é você ir atrás da sua comunidade, do seu povo e ver o que eles precisam. As maiores dificuldades eram quando se pedia algo para o executivo em nome da sociedade, em nome do povo, e o executivo, por sua vez, não conseguia atender, sempre com justificativa, é claro, né? Mas, como eu disse antes, isso faz parte, a gente tem que tentar, né? A gente tem que fazer a sua parte de ir atrás e acreditar que as coisas deem certo, se não naquele momento, no futuro, porque tudo que a gente propõe como vereador é de encontro à comunidade. Então, parabéns quando a gente consegue, mas o não faz parte da vida, infelizmente, dentro do legislativo e dentro do executivo, e a gente tem que aprender a conviver com isso.
Uma lembrança que eu tenho na época, a gente era a situação, né, em 2000, e que foi bastante bom para mim na época. A gente tinha a maioria na Câmara de Vereadores, né, mas foi em 2002 quando eu coloquei o meu nome para a presidência da Câmara de Vereadores. Então, tinha um outro candidato também, que era o Beto Hoffmann, né, que era um dos candidatos, estávamos candidato ele e eu, para conseguir chegar lá, eu tinha que arrumar um voto da oposição, né? E isso eu consegui. Então, ser presidente da casa, a senhora sabe perfeitamente como é que é, né? É um momento importante na vida do vereador, né? Parabéns àqueles que conseguem. E claro que conseguir chegar lá é uma coisa, e depois a responsabilidade do voto decisivo, às vezes também é bastante complicado, né? Então, normalmente se vai de encontro àquilo que o executivo pode fazer e que não pode fazer, né? Então, nem sempre o que a gente aprova na noite com o voto do presidente são talvez aquilo que a comunidade quer, né? Então, eu vivi isso num momento e foi bastante difícil. Eu lembro que o mais polêmico de todos para mim foi uma emenda que a então vereadora, né, isso já na segunda legislatura, a vereadora Simone, o vereador Daniel Carlos Micaelsen, o vereador Cid Freitas e eu entramos com uma emenda no orçamento para a saúde, para o ASE, né, especial para o ASE, em especial para o ASE, porque o hospital carecia de mais investimento. E então o presidente da UASE, não sei se falei, mas era a dona Mariana Micaelsen, e eu lembro que a casa encheu, né, o pessoal da UASE veio, foi uma noite bastante tensa, né, e de cartazes, narizinhos de palhaço, enfim, essas coisas todas que o pessoal da UASE, em especial, esperava que essa emenda fosse aprovada. E aí, então, o voto decisivo o voto Minerva, antes me fugiu a palavra, agora eu me lembrei, o voto Minerva, então, vereador e hoje prefeito do município, Jorge Darley Wolff, foi contrário. Então, nós não tivemos êxito na noite, e foi um fato bastante relevante na época, né, em que deu bastante polêmica, mas infelizmente a gente não teve sucesso por conta das situações de decisões do presidente e talvez até por conta dos recursos da administração na época. Outro fato importante foi, né, fazermos a co-irmandade com São Charles. Na época eu estava como vereador, então foi bastante gratificante também. Cooperativismo forte na cidade, né? Capital Nacional do Cooperativismo, Nova Petrópolis. Fiz parte desse processo também e me deixa muito orgulhoso. A lembrar antes da época de ser vereador, na época da administração do Roberto, que foi de 96 a 2000, o amigo e PCD Jacó Achum me convidou para participar dos PCDs na época, né, da Associação dos PCDs. E eu aceitei o convite. Na época eu lembro que o Jacó me convidou ou me pediu para que eu fizesse um projetinho de rampa de acesso para os cadeirantes nas calçadas do centro. E aí nós fizemos isso, eu fiz os desenhos, né, das ruas, das principais ruas do centro, porque na época a gente tinha, se eu me lembro, pelo menos um cadeirante, talvez tinham tido mais, e com certeza tinham mais pessoas que dependiam da cadeira de roda. O Adelar Pellens, que foi um que trabalhou muito também, que cobrou da administração para que, não só para ele, né, por causa da condição dele, mas para aqueles que viessem visitar o município também, para que tivesse essas rampinhas de acesso às calçadas, né? E eu fiz aquilo, né, e
Depois, quando vereador, a gente fez aquilo e o então prefeito Roberto aderiu, né? Ele fez, começou o trabalho. E depois, quando vereador, em 2000, eu entrei com as indicações para que continuasse. O prefeito Augusto também continuou, em memória, com o trabalho. Mas, claro, nominar ruas, né, indicações, pedidos de providência, mas eu penso que o que, assim, na época que a gente conseguiu como uma indicação, que foi o mais importante de tudo, assim, para a vida das pessoas, para poderem ter a oportunidade de praticar esporte, foi a indicação que fiz para a pista de atletismo do Frederico Michaels. E aquilo se tornou realidade, então aquilo eu acho que foi de grande importância e está aí até hoje, né, as pessoas ocupando para melhorar a qualidade de saúde, enfim, né? Então, legal, isso foi uma das coisas que fica na minha memória até hoje, né? Que a gente não esquece e que, graças a Deus, as pessoas estão ocupando, né, para uma vida mais saudável. Então, a passagem na Câmara de Vereadores, tenho certeza que foi uma experiência muito boa, né? Embora às vezes os políticos não tenham uma imagem muito boa diante da sociedade, mas eu penso que para se ter essa opinião formada, assim, 100% antes de se falar da vida do vereador, talvez a gente tivesse que ter a coragem de se envolver no meio para ver de fato como funcionam as coisas. Penso que o papel do vereador é relevante no município, né? Então, todos que ali passaram, eu acredito que estão hoje aqui, querem o melhor para a sua localidade, para o município, enfim, uma qualidade de vida melhor para as pessoas do município. E nem sempre, como eu já disse antes, o nosso trabalho tem êxito, tem sucesso. Mas a partir do momento que a pessoa que foi escolhida tentou, levou a pauta para o executivo, levou o pedido da comunidade ou do povo de Nova Petrópolis para a Câmara de Vereadores, ele está fazendo a sua parte. Como eu já disse também, nem sempre o executivo consegue fazer. Então, e às vezes são as pequenas coisas que alegram a comunidade, como um abrigo de parada de ônibus, né, que a gente vai lá e pede, ou para segurança, algum quebra-mola. Em 2012, quando surgiu o convite para mim de ser candidato a prefeito, primeiro, eu nunca tinha passado pela minha cabeça de ser candidato a prefeito, né? Porque simplesmente pelo respeito das pessoas que são nativas daqui, né? A gente vem de fora, então logo as pessoas que são do município são mais conhecidas, né? E então fica um pouquinho difícil para quem vem de fora, sempre em respeito àqueles que são do município, né? Que eram daqui, foram vereadores, foram secretários, que tinham sua trajetória política. Então eu não imaginava que um dia eu sairia da Câmara, né, onde eu estava vereador, e seria prefeito.